Queridos irmãos, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, todos os nossos irmãos da Batista Aliança, espalhados por esse Brasil, pelo mundo. Não duvide não, nós temos gente lá no Paraguai que estará nos acompanhando também. E algumas pessoas que estiverem viajando pelo Brasil afora. É um motivo de alegria, só não é uma alegria maior, porque não podemos estar presentes, um na presença do outro, não é? Temos que falar assim à distância, face a essa dificuldade que estamos enfrentando. Estamos aqui para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. O culto, ele não é tão importante pela forma aparente quanto pela intenção do coração. E nós queremos falar com o Senhor Jesus nesse momento, apresentando a Ele esse nosso momento que nós queremos cultuá-lo. Queria convidar você a orar conosco neste momento e em seguida nós vamos ouvir um louvor de uma letra que é muito importante e lembrarmos nesse momento o que diz a letra. Nós vamos orar e em seguida estaremos louvando ao Senhor. Você pode acompanhar na sua casa ou pode simplesmente ouvir e em seguida nós retornaremos então com uma palavra de meditação no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Gracioso Deus, aqui estamos em um momento tão especial para nós, quando separamos um momento da nossa vida para falar contigo, Senhor. Eu oro neste momento especialmente para que o Senhor receba o nosso culto, para que nós possamos, neste instante, cumprir o que diz a Tua palavra, de prestar culto somente a Ti, somente ao Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a intenção do nosso coração. Ainda que de modo precário, eu estou aqui na minha casa, neste local agora, com o meu coração rendido ao Senhor, prestando culto ao Senhor. E sei que cada um dos meus irmãos, onde estiverem agora, estão também com seus corações inclinados diante do Senhor, para render louvor e adoração ao Senhor. Recebe então a nossa adoração, Senhor, e abençoe cada vida que participar deste momento devocional, para a glória do Teu nome. Vamos então, irmãos, ouvir este louvor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o Seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passareiro alegre ouço a cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és Tu, quão grande
és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medir o teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, eu adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer a leitura da mensagem da passagem bíblica. Se encontra no livro de Atos, o capítulo é o 16. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Diz assim: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Até aqui, queridos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor vele sobre a sua palavra, para que ela se cumpra nas nossas vidas. Eu tenho as minhas anotações aqui ao lado da câmera que está filmando e vou precisar também do meu óculos de vez em quando. Então, eu quero iniciar dizendo que, irmãos, nem é preciso dizer que esse momento que vivemos é algo absolutamente inédito em nossas vidas. Como não poderia deixar de ser, eu vou abordar o tema dessa crise na área da saúde que o mundo vive, o mundo de forma geral vive. Nós nunca vimos uma moléstia como esta, de proporções tão assustadoras,
por causa do seu alcance, que é a nível mundial e que não libera ninguém, não deixa ninguém escapar. Todos estamos sujeitos a sermos infectados. Nunca antes se ouviu falar de uma praga que açoitasse todos os continentes ao mesmo tempo. Esse, inclusive, é o significado disso que eles estão dizendo, o nome que eles deram, pandemia. É isso que significa uma pandemia, é quando todos os continentes do mundo são atingidos ao mesmo tempo. Nunca vimos um mal que pusesse tantas vidas em risco ao mesmo tempo. A solução mais indicada para quem não sabe se está infectado ou que queira evitar de ser é se manter isolado o mais que puder. Claro que isolamento absoluto é praticamente impossível, porque nós temos que prover suprimentos para as nossas casas, não é? E por causa dos relacionamentos de dependência que temos. Por exemplo, alguns de nós têm que cuidar de pessoas que não vivem na nossa casa. Então a gente acaba tendo que sair, não tem jeito. Em sendo necessário essas saídas, eu peço aos irmãos que tomem todo o cuidado, aqueles cuidados que já estão sendo ensinados pela TV, pelos rádios, pelos jornais, internet, os cuidados de manter a distância, de se higienizar ao voltar para casa, de não ficar com a roupa que andou na rua e evitar aglomeração, aquelas coisas todas que você já sabe. Me desculpe estar tocando nesse assunto, mas é sempre válido. E é como se nós vivêssemos essa situação de isolamento e a situação angustiante que vivemos, é como se estivéssemos como esses dois servos da palavra de Deus que nós lemos. Esses dois servos de Deus que nós lemos aí na palavra dele. Eles se encontravam na prisão por fazerem a obra de Deus. Nós estamos em um tipo de prisão também. E não me refiro apenas à questão de estar dentro das paredes da nossa casa. Nós não estamos presos atrás de uma cadeia, mas presos em uma situação opressora. O impedimento de praticar o direito de ir e vir, que é tão necessário ao ser humano, nos deixa oprimidos. Às vezes a gente até passava um dia inteiro dentro de casa, sem nenhum problema, mas agora quando a gente sabe que se quiser não pode, isso nos causa uma sensação de opressão. E também a opressão vem do medo, da circunstância que nos envolve. O que é que poderia ocorrer se nós passarmos por cima desses cuidados que nos é impedido, que nos são pedidos. Isso nos deixa oprimidos, preocupados e ansiosos, e nos perguntando até quando isso vai durar. Quais as consequências também isso trará à nossa economia, a economia pessoal, a economia da nação, como isso vai afetar nossos empregos, nossos planos como igreja, nossos projetos como igreja e coisas tais parecidas. O certo é que preocupados todos estamos, no mínimo incomodados com a situação. E se pensarmos na questão da doença em si, ouvindo as notícias nada agradáveis do que tem acontecido em outros países do mundo inteiro, uma negra nuvem de dúvida se abate sobre nós. Claro que alguns se sentem mais incomodados que outros, alguns conseguem se tranquilizar um pouco mais e outros se deixam afetar um pouco mais. Mas o certo, porém, é que com certeza todos apresentam ou apresentarão certo grau de apreensão, de pavor. Paulo e Silas foram atirados naquele cárcere e eles não sabiam o que fazer para se libertarem. E por mais que queiramos glamorizar a situação, romantizar a situação, por mais que queiramos ter pensamentos religiosos, espiritualizados, é óbvio que o coração deles também estava apreensivo ali naquela situação. Pensar que Paulo e Silas cantavam porque estavam irradiando alegria é bobagem. A canção deles foi um ato de fé, foi um ato de confiança no Senhor, e não uma manifestação espontânea do seu emocional. Eles estavam abatidos, o seu coração estava apreensivo. O que poderia lhes acontecer? O que iria acontecer? Seriam apenas açoitados e soltados? Viria sobre eles pena de morte? Prisão por tempo indefinido? Até quando seria aquela prisão? Estavam perturbados, isso com certeza. Afinal, eram homens de carne e osso como nós. Não eram tão experientes como mais tarde acabaram se tornando, né? Passaram por tantas prisões, por tantas perseguições que acabaram se tornando experientes
E essas coisas se tornaram comum a eles. Mas aqui, no começo do seu andar, no começo do seu ministério, com certeza eles estavam apavorados naquela noite. E em meio a essa angústia, ao invés de lastimarem, mesmo orando, Senhor, tem misericórdia, olha aqui os teus servos, olha como estamos sofrendo, ao invés de se lastimarem, o que seria de se esperar, eles louvavam ao Senhor seu Deus. Diz a Bíblia que eles louvavam, cantavam hinos de adoração àquele que amavam acima das suas próprias vidas. E essa é uma frase que temos que prestar atenção. Eles amavam a Deus acima da sua própria vida. Existe uma lição muito importante aqui que não podemos desprezar. O fato de amarem a Deus, a ponto de, mesmo estando no fundo de uma masmorra, com os pés e as mãos agrilhoados, os pés e as mãos presos com pesadas correntes que lhes machucava, eles encontraram, apesar disso tudo, no fundo dos seus corações, o desejo e uma alegria inexplicável em cantar ao Senhor. E de tal forma se desprenderam daquela situação calamitosa, onde com certeza homens até mais fortes que eles fisicamente, soldados ou outro tipo de guerreiros, se abateriam e se lastimariam, reclamando da sua má sorte. Porém, esses homens de Deus abriram seu coração e suas bocas, e por elas irrompeu o mais sublime louvor que exaltava o nome do Salvador. E esse louvor foi tão esplêndido, tão sincero, tão do fundo de seus corações, que o próprio Senhor ouviu do céu. O Senhor ouviu o louvor deles. E o Senhor disse, tal alegria, tal manifestação de adoração não pode ficar sem resposta. Quando nós amamos a Deus dessa forma, queridos, com um amor que vai além do apego que nós temos à nossa própria vida, porque é isso que aconteceu com eles. Eles tinham um amor tão grande por Deus, um amor tão exaltado ao seu Deus, eles conheciam a Deus de uma forma tão gloriosa, que eles não tinham por perda ou por ganho a sua vida ou a sua libertação. Para eles o que contava era um momento de comunhão, de exaltar esse Deus tão maravilhoso. E eles tinham então esse desapego à própria vida em favor do amor a Deus e às coisas de Deus. Quando nós temos esse amor, todo o resto das coisas que envolvem a nossa vida, ou nas quais nossa vida está envolvida, essas coisas perdem o valor. Não é que perdem o valor no sentido, querido, de olharmos para o ser humano e não valorizarmos, não é isso. De olharmos para o nosso serviço, nosso trabalho, nosso ganha-pão e acharmos que não temos que trabalhar no outro dia, não é isso que eu estou falando. Mas é se estas coisas nos forem tiradas, a nossa alegria não faltará. A nossa alegria não acabará, porque ela vem da fé, da confiança que temos no Senhor. Nós precisamos lutar para conseguir encontrar esse ponto de fé, em que os nossos sentidos, as coisas que estão ao nosso redor, vão se desprender das circunstâncias terrenas que possam nos afligir. Sejam elas de que ordem forem, o amor de Deus é um mandamento da Escritura Sagrada. Eu estou falando aqui que Paulo e Silas tinham um amor tão grande por Deus, que esse amor os fez vencer a dificuldade e a circunstância. E quando nós lemos na palavra de Deus a respeito de amor, a primeira vez que Deus fala sobre o homem amá-lo é num mandamento. Lá no Antigo Testamento, quando o Senhor fala, amarás o Senhor teu Deus, a ordem é para amar, e o Senhor Jesus repete isso no Novo Testamento, quando indagado o que era necessário para servir a Deus e para herdar a vida eterna. E o Senhor repete então, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amar a Deus é um mandamento da Escritura Sagrada, mas não é um mandamento opressor, um mandamento quase que excludente, né? Quase que vai fazer com que as pessoas não consigam chegar a Deus. As pessoas que não conhecem a Jesus, as pessoas que não foram alcançadas pela fé, eles pensam que esse mandamento de Deus de amar é um mandamento cruel, é um mandamento opressivo, porque ninguém vai conseguir amar a Deus dessa forma.
Mas aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que receberam o Espírito Santo em suas vidas, sabem que conseguem amar o Senhor dessa forma, porque é o próprio Espírito Santo de Deus é que instila em nosso coração, inspira em nosso coração esse amor. E as pessoas que não entendem acabam querendo acusar a Deus de prepotente, de megalomaníaco, um Deus que tem mania de grandeza, um Deus que quer fazer valer quem é que manda, um Deus que quer, através do seu poder, oprimir a criatura. Eles não entendem que Deus não quer, Ele não está exigindo ser adorado à força. Eles não entendem que o amor de Deus é nossa proteção, o amor de Deus é a nossa única forma de encontrar nele próprio o refúgio para toda situação, qualquer situação que possa nos causar dor e sofrimento. O amor de Deus não é um fardo, o amor de Deus é uma libertação, o amor de Deus é um prêmio, o amor de Deus é uma dádiva, o amor de Deus é uma bênção gloriosa. Qualquer situação que possa nos causar dor, que possa nos causar sofrimento, quando nos refugiamos nele, quando nos refugiamos nesse maravilhoso e bendito amor, encontramos através da fé a certeza de que tudo vai estar bem. Porque estamos nele, já estamos onde devíamos estar, não tem mais lugar nenhum para ir, não tem mais nada a alcançar, não nos falta mais nada, estamos completos, porque quando encontramos com o Senhor, nós chegamos onde deveríamos chegar. Não há nada maior que possa nos ocorrer. Não há nada mais grandioso que possa nos ocorrer. Já fomos encontrados por Ele, já fomos encontrados pelo Salvador, já fomos encontrados pelo bom pastor. Quando Ele fala em João 10:10, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Ele está falando disso. Nós já ouvimos a voz do bom pastor, já fazemos parte do rebanho sagrado, do rebanho eterno do Senhor. Daquele lugar, estamos naquele lugar onde ele disse: os que são meu, que o Pai me deu, da minha mão ninguém toma, e da mão do Pai ninguém as arrebata. Não há bênção maior que essa, não há nada mais empolgante ou prazeroso que possuir a certeza de que fomos salvos da condenação eterna, porque Ele mesmo nos elegeu e Ele mesmo nos resgatou. Quem pensa que Paulo e Silas... Eu digo isso porque já ouvi muito isso. Já ouvi muitos pregando assim. Quem pensa que Paulo e Silas tinham a certeza absoluta que seu Deus os livraria daquelas cadeias, e é por isso que cantavam, essa mania desse espírito triunfalista que o crente acha que precisa ter, de estar firme todo o tempo, de estar convicto todo o tempo, de estar cheio de fé todo o tempo. Nós sabemos que não é assim, queridos. Quando os males nos abatem, nos cercam, quando as situações nos cercam, a própria palavra de Deus mostra isso. Davi, escrevendo num dos seus salmos, ele se sentia tão oprimido pelos seus inimigos, sendo traído por gente da sua própria família, que ele fala: laços de morte me cercaram. Em certa parte ele fala: os laços do inferno, o inferno me prendeu, eu estou cercado por laços do inferno. E ele ora e fala: Senhor, livra-me o meu pé do laço, livra-me do laço. É claro que em certa parte ele fala também que o Senhor quebrou o laço e ele voou livre, e nós voamos livre. É isso que o amor de Deus faz conosco. Não há nada mais prazeroso que estar firmes no Senhor. Estamos livres da condenação eterna. Aquele que nos elegeu, nos escolheu e cumpriu a sua salvação em nossas vidas, ele nos resgatou. Somos dele. Glória a Deus por isso. Paulo e Silas não estavam muito certos da sua vitória, não. Eles cantavam pela fé. Eles cantaram porque ministraram aos seus próprios corações, porque mesmo as circunstâncias estando oprimindo, a fé lhes dizia que Deus tem o melhor. Fosse para viver ou para morrer, eles estavam dispostos, porque o amor que tinham a Deus era maior que qualquer circunstância externa. Não foi só com esses dois, Paulo e Silas. Aconteceu com Pedro, com Filipe, com Tiago, João, Estevão e tantos outros. Em algumas situações, alguns deles foram libertados, mas em outras vezes voltaram a ser presos e foram açoitados. Algumas vezes foram presos, açoitados e soltos. Algumas vezes foram soltos sem serem açoitados. Outras vezes foram presos e foram mortos.
Não importa o que aconteceu com eles ao longo de suas vidas, o certo é que todos, em algum ponto de suas vidas, entregaram sua vida no altar do sacrifício da obediência, do sacrifício da adoração, porque eles amavam mais ao seu Criador do que a si mesmos. Que nesse tempo de angústia, para nós, nesse tempo de um tempo de prisão diferente que enfrentamos, onde a tendência natural do nosso coração é se deixar envolver nas trevas da dúvida e do medo, é hora de clamarmos àquele que é o autor da nossa fé, sendo ele também o destino, o objeto, o destino da nossa fé. Ele colocou fé no nosso coração para crermos nele, para crermos no seu amor e esperarmos no seu amor. É hora de clamarmos àquele que é esse autor, o Criador e o doador da fé. É hora de pedirmos que o seu precioso Espírito Santo nos alcance e nos envolva em seu amor. Amor protetor, amor que fortalece, amor que nos assegura a paz. É hora de louvarmos e adorarmos a Ele, sabendo que somos dele e que nada, nem ninguém, pode nos tomar das mãos dele. Estamos seguros, amados. Estamos seguros. Chegamos ao porto seguro de nossas almas. Chegamos a Cristo. Devemos nos preparar para viver uma vida de muitos trabalhos para o Senhor ainda. Ninguém está morrendo, não é o final da vida, o mundo não vai acabar, o Senhor está cuidando de nós. Eu creio mesmo que o Senhor fará um milagre, que a nação brasileira vai experimentar um tempo de restauração, de renovação, de renovo na sua fé, porque o Senhor não vai deixar acontecer no Brasil o mesmo que tem acontecido aí fora. As igrejas estão orando, nós estamos clamando ao Senhor. Temos visto manifestações lindas de fé que têm ocorrido já há alguns dias, do povo de Deus orando, clamando, louvando, adorando o Senhor. Há uma convicção no meu coração, e eu sou um homem, eu posso estar enganado, mas há uma convicção no meu coração que o Senhor fará diferente conosco, porque nós estamos confiando nele. As nações da terra estão se esquecendo do seu Deus, mas ainda há um remanescente nesse país, ainda há uma igreja remanescente que clama pelo Senhor, que confia. Creio mesmo que o Senhor, chegaremos ao final dessa crise e com o Senhor nos abençoando. Vamos nos preparar, ainda há muitos trabalhos para o Senhor. Vamos usar a experiência, a lição que aprendemos nesse tempo, de valorizar a igreja, de valorizar os projetos de Deus na nossa vida, de valorizarmos a comunhão com os irmãos, de colocarmos os projetos de Deus acima de todas as coisas, porque os projetos do homem podem se acabar diante da aparição de um vírus. Vamos deixar que a lição de que não existe nada mais importante que a obra dele neste mundo faça parte da nossa vida e mude nosso modo de viver. Fazer parte do reino eterno é a maior bênção que se possa almejar. Vamos continuar a nos cuidar, sim, a fazer a nossa parte para que a moléstia não se espalhe. Mas, ao mesmo tempo, vamos nos alegrar, porque não importa o que nos aconteça. Diz a Escritura em Romanos 14, no verso 8, escute isso. Às vezes as pessoas acham que eu sou um pregador meio fatalista, que fala muito de morte, que fala muito de perder tudo, mas escute o que o Espírito Santo registrou aos Romanos, no capítulo 14, no verso 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Creio que viveremos sim. Creio que esse tempo é o começo de um avivamento que tanto temos pedido ao Senhor. Creio que todos viveremos ainda a vitória que todos temos orado e pedido que venha sobre nós como igreja. Se não existe alegria plena por causa das circunstâncias, que a paz do Senhor Jesus tome nosso coração. Que a paz traga sossego ao nosso coração. A paz que o Senhor prometeu que Ele daria não como o mundo andar. A paz que vem de Cristo. Que essa paz tome o nosso coração e que a serenidade do Espírito Santo tome nossas almas e nos faça glorificar o seu nome. Que caiam os grilhões de nossas mãos e pés, para que, como Silas e Paulo, possamos adorar e exaltar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vamos ouvir mais um louvor agora.
mãos eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia.
Amém, irmãos? Após esse momento precioso de louvor, de adoração, eu sei que o seu coração está aí cheio de alegria, cheio da paz que o Senhor pode trazer. Continuamos na luta, continuamos na batalha. E a nossa batalha é espiritual. Nós lutamos para manter nossa comunhão, nós lutamos para manter a nossa fé viva. Então, queridos, não perca o contato. A quem essa mensagem chegar, que pertence à nossa igreja, mande-me um pedido, mande-me uma solicitação e os seus dados, eu incluo você nós temos 2 grupos na igreja, eu incluo você nos 2 grupos da igreja, que fica mais fácil para você acompanhar nossas publicações. Hoje de manhã tivemos um momento precioso de oração, foi maravilhoso, sentimos a presença de Deus e muitos irmãos entraram nos grupos glorificando e exaltando a Deus, dizendo do momento precioso que foi para as suas vidas. Vamos participar, enquanto não pudermos estar na igreja reunidos, continuamos ainda, queridos, por mais tempo nessa quarentena e nesse isolamento. Ainda não tenho uma data prevista, não tenho como fazer uma projeção de quando voltaremos a nos congregar, mas nós estaremos sempre juntos, porque nesse século XXI o Senhor nos deu essa condição, de podermos estar falando uns com os outros e de podermos estar cultuando ao Senhor. O Senhor abençoe a sua vida. Eu quero orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que te dê uma semana abençoada e sabedoria para saber se conduzir nesse tempo difícil e que o seu coração esteja pleno, repleto da paz que só Ele pode dar. Vamos orar, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço que você feche os seus olhos aí e ore comigo. Gracioso Deus, Pai de misericórdia, nesse instante eu intercedo pela tua igreja, por toda a tua igreja na face da terra, Senhor, mas principalmente por causa da situação que nos une. Eu oro pela Igreja Batista da Aliança, aqui no bairro Eimarte, em Belo Horizonte. Oro por cada membro dessa igreja. Oro pelos projetos que o Senhor tem na nossa vida e que o Senhor tem instilado no nosso coração. Que nós possamos viver um tempo de vitória, de exaltação do teu nome através das nossas vidas, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, querido irmão. Que alegria poder estar com vocês e de aqui e agora, nesse momento que estou gravando, imaginar já que você vai estar ouvindo isso hoje ainda e que você vai estar orando comigo e dedicando o seu coração ao Senhor. Deus te abençoe e até a próxima publicação, no nome do Senhor Jesus.